Opa! Fala, contador, contadora! Tudo bom com você? Aqui quem fala é Pedro Neres. Se está chegando agora nesse canal, se você está assistindo essa gravação, eu sou empresário contábil e eu treino outros empresários contábeis para se transformarem em consultores. Eu transformo contadores tradicionais em contadores consultores e esses contadores consultores têm mais prosperidade, conquistam mais clientes, são mais valorizados, ganham mais dinheiro, ou melhor, fazem mais dinheiro. E meu propósito é levar essa mensagem para mais pessoas, para mais contadores, para que eles possam se empoderar, para que eles possam crescer, para que eles possam ajudar as empresas a saírem dessa crise, ajudar os empresários a prosperar e com isso os próprios contadores também serão prósperos, também terão esse sucesso. Então quero te agradecer, você que está aqui comigo, obrigado pela presença. Nós estamos aqui numa nova maratona, numa nova temporada de lives sobre atalhos e obstáculos para crescer na contabilidade. É um compromisso que eu assumi com você. Se você quer crescer na contabilidade, seja você um empresário contábil já experiente, mas que está precisando se destravar para crescer, seja você um contador que está se formando agora ou vai começar a empreender agora, quero te ajudar nessa jornada para você crescer e prosperar nesse mercado contábil que tem tantas oportunidades, mas também tem tantas ameaças, tantos obstáculos. E nós vamos falar de alguns desses obstáculos hoje, nesse nosso bate-papo, na nossa live de hoje. Então quero agradecer a sua presença, você que está aqui ao vivo comigo, valeu aí por você ter atendido ao chamado. Mandar um abraço especial aqui para o Wellington, Guilherme, Felipe Teixeira, Ana Mayra, Bru, quem mais está aqui, ó? Tiago, KSP BPO, obrigado pela presença. Lembro de vocês mais cedo aqui, obrigado aí pela presença. Fico muito feliz de ver vocês aqui comigo. Vamos para o nosso bate-papo? Deixa eu abrir aqui meu bloco de notas, porque vamos agora começar já esse assunto que é tão importante, porque se você estava comigo mais cedo, deixa eu abrir aqui, achei. Desculpa. Mais cedo eu fiz uma live ensinando como usar o Instagram para conquistar mais clientes. Como usar essa rede social que você está me vendo aqui agora, se você estiver ao vivo, como usar o Instagram para conquistar mais clientes. E foi uma live muito bacana, tivemos muitos contadores aí participando, interessados. Deixei um dever de casa e agora eu vou deixar também um dever de casa para você nessa live de hoje, porque eu tive muitas perguntas relacionadas à timidez. Eu abri para perguntas essa Instagram e vieram muitos contadores falando: Pedro, mas eu sou muito tímido, eu sou muito tímida. E aí, como é que eu vou usar o Instagram para conquistar clientes se eu tenho essa timidez? Então eu quero te ajudar a se destravar. Esse é o meu objetivo hoje aqui nesse nosso bate-papo, é destravar essa tua timidez para você poder crescer usando não só as mídias sociais, mas vendendo melhor, se relacionando melhor. É isso que eu quero te ajudar aqui agora. Mas deixa eu só te lembrar uma coisa. Ao final desse nosso bate-papo, eu vou abrir um espaço para perguntas. Então, se você tiver com alguma dúvida, ou se eventualmente surgir alguma dúvida ao longo desse nosso papo, aqui na parte de baixo no Instagram tem um cartãozinho com um sinal de interrogação. Clica nesse cartão e lá você consegue mandar sua pergunta para mim. Essa pergunta vai ficar guardada e uma vez que ela fica guardada, no final da live eu consigo te responder essa pergunta. Então deixa eu até colocar aqui para quem está chegando agora, tema da live: como vencer a timidez. Como vencer a timidez para vender. Legal, deixa aqui o tema da live para quem está chegando agora e saber sobre o que a gente está falando. Fixado comentário. Maravilha. Ok? Então, se você tiver qualquer dúvida, já manda aqui. Eu não consigo, geralmente são muitas perguntas que eu recebo nas lives, né? Eu não consigo responder todas. Então, quanto mais cedo você deixar a sua pergunta, melhor, porque você vai entrar na fila de prioridade, na ordem de chegada, e a sua dúvida tem mais chances de ser respondida. Tá bom? Então, manda aqui embaixo a sua perguntinha para mim. Vai ser um prazer poder ajudar você, tá? E outra coisa, se você conhece algum contador, alguma contadora que sofre com timidez, você sabe que é uma pessoa que tem talento, que tem potencial, mas de repente a timidez não deixa a pessoa aflorar aquele lado dela, conquistar clientes ou ser entendida, enfim, manda essa live para ela. Talvez essa live seja o que ela precisava para poder decolar na contabilidade. Para você mandar essa live é fácil, aqui embaixo tem um aviãozinho. Nesse avião você clica nele e você manda essa live para outras pessoas, para que outras pessoas possam também saber dessa metodologia, desse conteúdo. Quem sabe você pode ajudar o seu amigo, o seu sócio, sua sócia que trabalha aí contigo.
Tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar sobre timidez na contabilidade. Eu quero fazer uma pesquisa rápida com você. Você que está aqui ao vivo. Quem está assistindo a gravação não dá para responder, porque eu não vou conseguir ver a resposta. Mas você que está aqui no chat, manda para mim. Você se considera alguém tímido? Coloca aqui, eu. Se você se considera uma pessoa tímida, ou pelo menos tímida para vender, coloca eu. Coloca eu aqui embaixo. Vamos ver se tem algum tímido aqui ou se está todo mundo é cara de pau. Até uma curiosidade, tá? Hoje as pessoas que me conhecem, muitos acham que eu sou cara de pau, porque, poxa, faço palestras, enfim, eventos, boto a minha cara gorda aqui nas redes sociais todo dia. Mas você sabe que na infância eu fui muito tímido, mas muito tímido. Eu tinha uma timidez enorme, assim, e eu sempre fui muito grandão, né? Quem me conhece sabe, eu tenho 1,94 m, eu sou bem alto. Mas na infância eu parecia mais alto ainda do que eu já era, porque eu cresci muito rápido. Então eu ficava aquele dinossauro enorme com aquelas crianças bem menores do que eu, e a gente tinha a mesma idade. E eu odiava aquilo, porque eu destacava muito. As crianças batiam tipo no meu peito, assim. E aí eu não gostava daquela evidência. Tanto é que quando você vê minhas fotos de infância, a maioria das minhas fotos eu tô arqueado, assim, para ficar na mesma altura que os meus coleguinhas. Então meio que eu não aceitava a minha altura. Até hoje eu sou meio corcunda, acho que é por conta disso. Mas eu tinha muita vergonha. Desculpa. E o meu pai, sacana ainda, a gente passeava na praia, eu era um garoto novo, mas eu era alto, né? Então parecia uma criança mais velha. Aí passava as gatinhas na praia, meu pai me pegava e botava na frente da gatinha, esse aqui é meu filho e tal, quer te conhecer e tal. Aí minha vergonha era maior ainda. E depois que eu fui ficando mais velho, eu fui destravando essa timidez, que eu tenho até hoje, mas você começa a destravar, eu quero te mostrar como eu fiz isso. É esse o tema da nossa live de hoje. Mas, para te deixar claro, eu também tenho timidez, eu também tenho muito medo. Imagina, eu tive já em eventos para falar com 2.000, 3.000 pessoas. Cara, você olha para aquilo ali, vai dando um desespero, e a barriga começa a dar aquele frio na barriga, e começa a vontade de ir no banheiro e você quer beber água e você não quer. É uma mistura de sensações, cara, que você fica louco. E eu também sinto muito medo, também sinto muita timidez. Mas a gente tem formas de você vencer isso. Eu quero te mostrar algumas dessas formas, especialmente para te ajudar a vender. Porque esse aqui é o tema, né? Eu quero te ajudar a crescer na contabilidade. E para crescer na contabilidade, você precisa conquistar clientes. E para conquistar clientes, você precisa convencer pessoas. E você só consegue convencer pessoas se você conseguir comunicar bem com elas. Se você não é capaz de comunicar, de trocar informações, de debater, de ouvir, de falar, você não consegue convencer as pessoas. Então a timidez, ela é um obstáculo grande para contadores. Ela pode ser um obstáculo grande para muitos contadores. Porque se não vencerem a timidez, em última análise, eles não conseguem conquistar bons clientes. Vai ficar sempre dependendo de um cliente que já chega decidido a comprar ou uma indicação, e aí você não consegue crescer. Até fiz a pergunta aqui, vou ver se alguém respondeu eu. Aí teve gente que respondeu eu. Elisa respondeu, Guilherme, a Bru, Patrimônio, Aline, todo mundo tímido. Isso aí, galera. Vamos ajudar vocês a desbloquear essa mente hoje, vamos desbloquear essa timidez. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não é um curso de, sei lá, não é uma autoajuda, não é um milagre, não tem milagre nessa história, tá? Muitas vezes a timidez é uma característica pessoal, às vezes a gente nasce um pouco com essa timidez dentro da gente, ou a gente desenvolve essa timidez por conta da forma como a gente é criado, o ambiente, a família. Então algo que vem lá do passado. Muitas vezes a timidez é algo que está lá desde a sua infância. E olha, não é um hábito que você tem, uma característica que você tem desde a infância, não vai ser de uma hora para outra que você vai mudar. Não existe milagre, meus amigos. Você tem que ter clareza disso, não existe milagre. Para você vencer essa timidez, para você vencer esse medo, é algo que vai requerer um esforço, vai requerer um comprometimento seu em querer fazer isso, uma intenção de querer fazer isso, e uma atitude de fazer diferente. Porque não é de uma hora para outra. Isso é algo que você cultiva dentro de você há muito tempo. E está na hora de você destravar isso. Se você, obviamente, quiser crescer na contabilidade. Se você não quiser crescer, não tem problema. Pode ficar com a tua característica aí e talvez você esteja confortável com ela, talvez seja algo que você não veja problema nela e não tem problema nenhum. Agora, se você sente que a tua timidez, o seu medo está te impedindo de vender, aí é algo que você precisa tratar.
É algo que você precisa realmente dar importância para que você consiga superar esse desafio. Tá bom? E aí um ponto importante. Como é que você vai superar essa timidez, esse medo? Quem estava na live mais cedo, que eu fiz sobre como usar o Instagram, e por isso que eu puxei essa live agora, ouviu falar. Então, me perdoem se eu repetir alguns pontos, mas é importante a gente reforçar isso. O que é o medo, gente? O medo é um mecanismo de defesa que nós temos no nosso organismo, né? Eu falei mais cedo que o organismo tem dois mecanismos de defesa muito poderosos. O medo e a dor. São dois comportamentos que tem na nossa cabeça, que nós vemos de fábrica, que eles ajudam a nos proteger, nos manter vivos. Então, quando você tem medo, você fica mais atento, você fica mais perspicaz. Inclusive, biologicamente, nosso corpo muda, né? Quando eu falei, você está com medo, o que acontece? Suas pupilas dilatam, você começa a enxergar mais, seus sentidos afloram, você consegue perceber mais as coisas, seu coração começa a bater mais rápido, você começa a ter reações, você estar pronto para reagir, para brigar, para fugir. Então você fica com medo, você fica naquele estágio, os pelos, inclusive, né? Os pelos do seu corpo ficam todos para cima para poder detectar qualquer mínimo toque. Uma coisa tocou no seu braço, você consegue sentir. Porque é todo o seu corpo preparado para uma situação. Então o medo condiciona o nosso corpo a estar preparado para situações de risco, de perigo. Isso que o medo faz. Assim como a dor, né? A dor evita com que a gente tenha contato com algo que nos prejudique e a gente mantenha lá. Então se você está lá numa parede que está muito quente, se eu toco aqui está quente, eu tiro a mão. Me doeu, então é o meu corpo falando, opa, tira a mão daí que você vai te fazer mal. Isso é a dor. A dor é um mecanismo de proteção. Para evitar que eu fique com a mão aqui nessa coisa quente, eu acabo perdendo a minha mão. Ok? A dor é isso. São dois mecanismos de segurança. E que eles são muito importantes. O que você não pode deixar é que o medo paralise você. Deixar que o medo paralise você de ir em frente. Impeça você de alcançar os objetivos que você quer alcançar. E aí, muitas vezes, esse medo, ele se manifesta de várias maneiras. Ele pode se manifestar, muitas vezes, em uma timidez. Então, muitas vezes, a timidez, ela é um medo de fazer algo. Você está com medo de falar, por exemplo, medo de se apresentar, medo de fazer algo. É um medo. Então, você precisa vencer esse medo. Para você vencer esse medo, primeiro você tem que reconhecer que você tem esse medo. Você não é capaz de vencer algo que você não sabe o que está acontecendo. Para você tratar uma doença, você precisa ter essa doença bem clara. Eu estou com qual problema? Eu estou com problema A, problema B, problema C? Eu preciso ter clareza de qual problema eu tenho. Para depois, com esse problema identificado, eu ser capaz de resolvê-lo. Mas o ponto é, você precisa reconhecer que esse medo existe e ter a coragem de passar por cima do medo. Porque veja, dá uma travada aqui. Foi um conceito que eu falei com você mais cedo. Medo, ou melhor, coragem não é ausência de medo. Quem não tem medo, quem tem ausência de medo é maluco, é inconsequente. Medo é sua capacidade de seguir em frente mesmo com, ou melhor, coragem é sua capacidade de seguir em frente mesmo tendo medo. Então o que você precisa ter é a coragem, essa energia de ir em frente, de superar esse seu medo, de não deixar que esse seu medo vire uma paralisia, que vire um desespero. Esse desespero, essa paralisia, esse pânico que é muito perigoso. Porque pessoas que entram em estado de pânico, elas não conseguem agir. E aí você está diante de uma oportunidade em que você tinha que responder, ou você está diante de uma ameaça que você tem que fugir, ou você tem que confrontar, e você está lá parado. Você está na frente do leão, o leão está lá querendo te comer, ao invés de você ir brigar ou de correr, você está parado. Cara, o leão só vai agradecer a Deus por ter dado você de presente e vai te comer, porque você ficou parado. Diante de uma ameaça não se fica parado, ou você corre ou você vai para cima dela. Então, muitas vezes, o medo faz com que você paralise. E, de alguma medida, muitos tímidos têm medo de se manifestar. Então, às vezes, você está lá num restaurante, num evento, num churrasco, se Deus quiser, vão voltar logo o churrasco, não é isso? Mas você está conversando com alguém, com um empresário, e você tem vergonha de falar com ele que você é contador. Você já viveu isso alguma vez? Faz uma coisa, deixa um coraçãozinho aqui para mim. Se você já se deparou com a situação, às vezes você está num churrasco de amigo, de família, ou você está num evento, você conhece alguém, você está lá diante de um empresário, às vezes um empresário até conhecido, alguém que tem uma empresa bacana, que você gostaria muito de ser contador dessa empresa, e você não fala. Você não é capaz de se apresentar? Pô, oi, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou empresário contábil. Não pode deixar, porque isso é uma oportunidade. Uma oportunidade que o destino colocou na nossa frente
E que se você não abraçar essa oportunidade, pode ter certeza, vai ter um outro contador que vai fazer isso no teu lugar. E aí vai pegar esse cliente que era para ser seu e vai ser cliente dele. Porque talvez a timidez não deixou com que você conquistasse esse cliente. Então é muito importante você ter essa coragem. E, como eu falei, né, no meu passado, na minha juventude, eu fui muito tímido. E eu consegui vencer essa timidez. E aqui eu quero te passar a sacada para eu vencer essa timidez. Veja, eu não sou psicólogo, eu não sou analista comportamental, isso é um ponto de vista do Pedro, tá? O que eu fiz comigo que funcionou. Talvez funcione com você, talvez não. Eu te provoco, eu te convido a você colocar em prática e testar com você. Mas o que me deixava muito tímido? Me deixava muito tímido e com muita insegurança, com muito medo, a incerteza. Quando eu estava diante de uma situação que eu não sabia o que fazer, aquilo me deixava tímido. Eu ficava com medo, e aquele medo me deixava mais para baixo, eu ficava tímido. Gente, começou a chover de um jeito aqui. Tá fazendo um barulhão, não sei se está batendo aqui no microfone. Vocês conseguem me ouvir bem? Dá um joinha aqui nos comentários, por favor. O Ricardo Portela deu um joinha aqui nos comentários, tá conseguindo me ouvir bem, ó. Deixa eu ver, Rafael Bandoxin. Começou a chover pra caramba, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Legal. Show, então estão me ouvindo. Se tiver algum chiado, galera, começou a chover pra caramba. Eu tô aqui na sala de reunião da empresa e, enfim, começou a cair um toró. Como é que eu fiz para me libertar? para sair desse medo? Eu descobri que, para mim, o que me deixava com muita timidez era ter que fazer algo que eu não estava preparado para fazer aquilo. Então, quando eu ia apresentar o trabalho do colégio, o que eu sentia? Quando eu ia fazer um trabalho, uma apresentação em grupo, que eu odiava. Nossa, eu odiava trabalho em grupo. Cara, isso é a coisa que me matava, era trabalho em grupo para apresentar na sala. Nossa Senhora, eu não sei você. Tem gente que gosta, né? Tem gente que adora trabalho em grupo e para falar, e sempre a primeira pedir, deixa que eu falo, tia. Nossa, eu odiava. Até porque, como eu falei, como eu era grandão, ia pro trabalho em grupo, tava lá o Pedro desse tamanho e as outras crianças desse tamanho. Então eu ficava igual uma girafa. Era algo horrível. Era algo horrível. Então eu odiava me expor. Mas quando eu tinha que me expor para algo que eu não me preparava, caramba, aquilo ali me matava. Aquilo ali, ficava com aquele medo, aquela insegurança, e começava a gaguejar e começava a tentar improvisar. E quando você tenta improvisar algo que você não domina, aquilo me matava. Por outro lado, quando eu ia para apresentar algo que eu me preparava, ou que eu sabia exatamente o que ia acontecer, olha, primeiro eu falo disso, depois disso, depois disso, depois disso, depois disso, depois disso, a minha timidez quase que sumia. A minha timidez quase que se tornava irrelevante. Por quê? Porque eu sabia o que fazer. E aí vem a sacada para você, meu amigo e minha amiga, preste atenção. Se você tem timidez para vender, provavelmente, tá? Provavelmente. Pode ser que faça sentido para você, pode ser que não, tá? Mas provavelmente você não tem um roteiro de vendas. Provavelmente você não tem um script de vendas. Porque se você tem um script de vendas, a insegurança não vem, porque você sabe o que falar para a pessoa na hora certa e no lugar certo. E quando você sabe o que falar para a pessoa na hora certa e no lugar certo, a tua timidez, o teu medo, eles diminuem. E você ganha mais confiança, porque você sabe o que falar. E quando você tem um script validado que funciona, você já sabe a resposta do cliente, isso te deixa ainda mais confiante. Então, o segredo para você conseguir se destravar das vendas é você ter um script pronto de vendas. Um roteirinho de perguntas, de respostas, do que você fala, do que você não fala, como você faz, por que você faz. Porque quando você tem esse roteiro, você já destrava. A maioria das vezes, pessoas tímidas, não sei se é o seu caso, mas no meu caso é assim. Às vezes você fica tímido até a primeira página, no início. Depois você começa a conversar com a pessoa, você começa já a se soltar. E aí você fica mais confortável para conversar, para contar um pouco. O difícil, às vezes, é aquela primeira frase, aquela primeira puxada de assunto. Aquele primeiro momento. É nesse momento inicial que é ainda mais importante você ter um script de vendas. Porque é aqui que você faz uma abordagem inicial que abre caminho para você ter um diálogo. E de repente aquilo que era um cenário desconhecido
de pessoa que você não conhece a pessoa ou não sei o que falar, daqui a pouco é um cenário que você já conhece, que você já viveu várias vezes e aí você consegue se sentir mais tranquilo. Então é muito importante, você que está aqui com a gente, se você acha que a timidez está te prejudicando, você ainda mais precisa de um script de vendas. Você precisa de um passo a passo, de um detalhamento. Porque esse script, esse detalhamento que vão te tirar a timidez. Não tirar a timidez sua, porque essa está dentro de você, desde a sua infância provavelmente você tem essa característica. Mas ele vai diminuir essa tua timidez que te impede de crescer. Porque você vai estar no terreno mais conhecido, um terreno que você sabe o que falar, você sabe o que fazer. Tem um caso muito emblemático para mim, que eu vivi pessoalmente. Tem uma consultora nossa, a Aretusa, pessoa maravilhosa. Talvez você já tenha visto aí alguma foto minha com ela, algum vídeo meu com ela. Vou até bem lembrado, eu vou depois compartilhar aqui nos stories, eu vou compartilhar um vídeo da Aretusa, para você ver como a Aretusa era. A Aretusa é uma profissional contábil excepcional, uma contadora fantástica, aquela pessoa que entende tudo que faz e consegue ajudar os clientes, mas ela tinha uma trava enorme para vender. Ela não conseguia vender. Antes dela se associar a gente, a Aretusa estava quase de 2 anos quase sem conquistar clientes. Ela não conseguia vender de jeito nenhum. Ela tinha uma trava, e era uma trava que parte porque ela não sabia o que fazer, mas parte por uma grande timidez dela, de não saber o que falar, de não saber o que fazer. E a Aretusa, depois que ela treinou, depois que ela aprendeu essa metodologia, que ela estudou o PFCC, né, o Programa de Formação Contador Consultor, ela aprendeu um passo a passo. E esse passo a passo deixou ela mais confiável, confiante em si mesmo. Ela confia no que ela fala, porque ela sabe que quando ela faz aquela pergunta, o empresário responde. Vou dar um exemplo para você. Ela sabe que depois que ela faz o rapport com o empresário, né, o que é rapport? A conexão com o empresário, e pergunta qual é o problema que está incomodando ele, ela sabe que ele responde. E quando ele responde, ela começa a ajudar ele, ela pergunta, quando é que foi a última vez que você falou com o seu contador sobre isso? Ela sabe que o empresário, na maioria das vezes, fala que nunca, ou que tem muito tempo. Então o fato de você ter um roteiro de vendas validado, isso faz com que a timidez ela seja diminuída, ela seja enxugada. Porque você tem um roteiro de vendas. A ponto da Aretusa, no ano passado ou retrasado, foi a nossa consultora que mais conquistou clientes. Olha só, uma mulher que não sabia vender, não conseguia conquistar clientes de jeito nenhum. Depois de aprender uma metodologia, uma das contadoras que mais conquistou clientes na nossa empresa. Por quê? Porque ela aprendeu a vender, aprendeu um script, um roteiro, um passo a passo. E é legal que depois que você aprende um passo a passo, você fica tão craque nele que você não precisa mais olhar para o roteiro. Você já consegue memorizar e até mesmo criar o seu jeito, criar o seu passo a passo com o seu toque, com o seu diferencial. Cara, voltou a chover agora de novo, torrencialmente aqui. Vocês me ouvem bem, galera? Deixa eu aproveitar e pegar uma água aqui. Cadê? Ouvindo você é chuva. Ó, Rafael, está preparado é a melhor coisa. Isso aí, Rafael. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém do PFCC aqui? Algum aluno do PFCC? Coloca PFCC no comentário, por favor. Gastão. Ah, Carmen, você é chuva. Estou bem acompanhado pela chuva. Está chovendo muito aqui. Chovendo muito. Vou ter que voltar de barco. Tive que vir aqui para casa. Lá em casa está fazendo uma... Chegaram os móveis, graças a Deus. Vou ter armário. Chegaram os móveis do apartamento que a gente mudou. Eu estou tendo que vir trabalhar aqui na empresa de novo, porque lá em casa está cheio de gente, barulho, enfim. Ah, a turma do PFCC aí. Ó, Kive da Costa, Bru, Aziza, Alexandre, Sidney, Mari. Legal. Aqui, essa turma toda que está colocando o PFCC são contadores que fazem o Programa de Formação Contador Consultor, que é um treinamento. Dentro do PFCC tem um curso de vendas e lá tem um script de vendas. Lá tem um passo a passo do que você fazer, do que você deve fazer para você conquistar o cliente. Desde o primeiro contato, desde a primeira ligação, desde o primeiro encontro com essa pessoa num evento, como você se posiciona com ela até o final, até você contornar as objeções. Porque a timidez ela não se manifesta só no início. Tem gente que fica tímida para começar, mas tem gente que fica tímida para acabar.
Você sabe que muitos vendedores não conseguem vender bem porque eles não têm acabativa. Eles começam um negócio, eles têm a iniciativa, mas não conseguem fechar o negócio, não tem acabativa. Não tem aquela cara de pau de chegar aí, fulano, vamos fechar contrato? Chegou a hora de decidir. Você está pronto para melhorar a gestão da tua empresa? Tem muita gente que não tem essa habilidade de fazer algo que em vendas é uma etapa muito importante, talvez uma das mais importantes, que é o fechamento. Venda tem que ter fechamento. Venda sem fechamento é uma coisa que vai rolar eterno. Teu cliente vai te enrolar o resto da tua vida. Se você não for capaz de fechar uma venda, seja para ganhar ela, seja para perder ela, você está lascado. Você vai ter uma porção de negócio rodando que não define. Então, você tem que ter também, se livrar da timidez para fechar as vendas, para ter acabativa, para acabar com isso. E óbvio, chamar a venda. A venda é algo, gente, ainda mais em serviços contábeis, para o empresário final, o serviço contábil, na maioria das vezes, não é um serviço essencial, não é um serviço crítico, do ponto de, caramba, se eu não trocar de contador agora, minha empresa para de fabricar, minha empresa para de atender os clientes, minha empresa para de comprar, para de vender. Não! O contador, ele faz parte dos processos de apoio da empresa, não é do processo de negócio principal. Então, é uma decisão que a maioria dos empresários podem adiar essa decisão. E quando eles adiam a decisão de trocar de contador, eles não têm nenhuma punição com isso. A empresa deles não para de funcionar. É diferente do fornecedor principal dele. Se o cara compra e vende televisão, se esse fornecedor parou de fornecer a televisão, já era, ele tem que trocar de fornecedor agora, senão o negócio dele morre. O contador não. O contador, na maioria das vezes, se ele está com um contador ruim, mas ele decide postergar para trocar por um contador bom, não tem problema. Ele pode fazer isso depois. Então, é por isso, esse é o principal motivo que a troca de serviço contábil é algo que tem tantas objeções de adiamento. Tem tanta gente enrolando, enrola. É aquele empresário que sabe que está sendo mal atendido e enrola na mudança. Deixa eu até fazer uma pergunta aqui. Você já viveu essa situação? Dá um curtir aqui, dá um coraçãozinho aqui para mim. Você já viveu essa situação? Você está diante de um empresário que o cara sabe que está ferrado. Ele sabe que precisa da ajuda, mas ele não troca de contador. Ele enrola. Já viveu essa situação? Bota aqui teu coraçãozinho para eu saber. Começou a subir o coraçãozinho. Então, esse é um abençoado. Um abençoado está enrolando. Você tem que ter acabativa. Você não pode deixar a tua timidez impedir de você ligar para esse cara, fulano, precisamos definir a sua situação. Você está pronto para levar a tua empresa para o próximo nível? Você está pronto para resolver aquele problema de gestão financeira que você falou comigo? Você está pronto para ter um acompanhamento mais de perto? Você tem que ter acabativa. Então é muito importante você se livrar dessa timidez para você ser capaz de cobrar o teu cliente, de se relacionar, de dar ideias. Você precisa se livrar disso. Só que como você vai se livrar? Tendo um roteiro, tendo um passo a passo. Quando você tem um passo a passo, você deixa de estar diante de um cenário incerto e você passa a estar diante de um cenário provável. Você sabe que provavelmente vai acontecer isso. E quando você sabe o que vai acontecer, você consegue se preparar. E quando você se prepara, você está mais seguro de si. A timidez fica para trás. Esse é o segredo. Você precisa de um script de vendas. Ok? Um script que te ajude a vender mais. Aí você pode pensar, peraí, Pedro, beleza, eu preciso de um script de vendas. Você está me dizendo que você tem um script de vendas. Que tem uma porção de gente que tem esse script de vendas. Mas o que garante que esse script de vendas, que funcionou, vamos ver quem respondeu, que funcionou para a Marina, para o Rafael, para a Pamela, para o André, para o Vladson, para o Carvalho, para o Luiz, para a Marina, para o Sidney, para o Alexandre, para a Ziza. Isso numa live de 60 pessoas, deve ter, sei lá, umas 10 ou 20 pessoas aqui falando. Mas mesmo assim, eu vi essa galera toda falando que funciona. Como é que você vai garantir que vai funcionar para mim? Pode ser que não funcione para mim. É verdade, pode ser que não funcione para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A metodologia de vendas, a metodologia que mais impacta é aquela metodologia que você é capaz de conversar com o teu cliente, de negociar com o teu cliente em cima da dor do seu cliente. A base da metodologia de vendas consultivas não é você vender os seus serviços, não é você achar clientes para o seu serviço, é você achar produtos para o seu cliente, aquilo que resolve a dor do seu cliente. Porque geralmente, como é que os contadores vendem? Eles vendem, chega para o cliente, oi, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou empresário contábil, eu atendo 350 CNPJs, eu tenho 50 funcionários, a minha empresa está há 20 anos no mercado, eu já gerei tanto de faturamento e eu quero ser o seu contador.
eu quero conquistar a sua empresa, eu quero ter você como cliente. A maioria dos contadores, os contadores que têm estrutura, eles mostram medalhões do que eles já fizeram, do que eles fazem, seja lá do que for, e tentam convencer o cliente dessa forma. Falam mais de si, os contadores falam mais de suas empresas contábeis do que ouvem dos seus clientes. Quando o fluxo ideal de vendas é justamente o contrário. É você ouvir do seu cliente quais são as dores dele, o que incomoda o cliente, e você ser capaz de mostrar para esse cliente como resolver essas dores. Desculpa, gente. Não é coronavírus não, tá? A garganta seca. Eu fico o dia inteiro trabalhando, eu esqueço de beber água. Aí quando eu começo a falar, a minha voz começa a falhar. E fica essa beleza, desculpa. Então, a habilidade de vendas é justamente sua capacidade de extrair do outro o que ele tem de dor. E o que é dor? Dor é um problema prioritário, um problema que incomoda ele, mas que seja prioritário. Que ele dê importância para esse problema. Não pode ser um problema secundário. Porque se for um problema secundário, ele até vai reconhecer que é importante, mas ele não vai tomar decisão agora. Ele vai deixar para depois. Então, o ideal é você extrair um problema prioritário. E uma vez que você extrai esse problema prioritário, você mostra para ele como você, contador consultor, como você, contadora consultora, como você resolve esse problema. Essa é a metodologia de vendas. E eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, essa metodologia, pode entrar? Tudo bem? Estou aqui na live, depois a gente fala. Pessoal aqui da empresa querendo sair. Então essa metodologia de vendas, quando você dá atenção para o teu cliente, você ouve o que o teu cliente está falando com você e você mostra como você resolve o problema dele, você acha que isso não funciona em algum lugar? Veja só, o cliente, a maioria das vezes, ele está sendo atendido por um contador tradicional, que não se relaciona com ele, que não visita ele, que não se preocupa com as prioridades dele. A maioria dos contadores estão só mandando imposto e folha de pagamento. E o cliente está pagando para esse contador, ok? De repente, ele é apresentado a um outro contador, uma outra contadora, que dá atenção para esse cliente, que pergunta para ele o que é importante, que prova para ele como resolver esses problemas, que debate com ele as soluções, que mostra que vai estar do lado dele. Você acha que esse método de vender não funciona? Eu, na condição de empresário, eu nunca preferiria ter um contador que não me ajuda com o que é importante, em detrimento com um contador que me ajuda. Eu prefiro ter um contador que me ajuda. Talvez eu vou ter um outro problema, que é o assunto para outra live, que é preço. Aí é uma outra objeção importante. Mas eu prefiro ter alguém que me ajude. Então, quando você vende para a pessoa mostrando como resolve as dores dela e não como mostrar o teu serviço bonito, você vende mais. E adicionando a isso, quando você aprende técnicas de negociação, quando você aprende sobre gatilhos mentais, quando você aprende sobre negociação avançada, você consegue melhorar. Você consegue converter mais negócios, porque você está pronto, você está pronta. Lembra? Você sabe o que fazer. Então, quando o teu cliente, vou dar um exemplo para você. Quando o teu cliente chega assim, você fez uma proposta para ele, e o teu cliente chega e fala assim, Pedro, gostei muito, mas deixa eu pensar e te retorno. Você já teve uma situação dessa? Manda um curtir aqui para mim. Deixa eu pensar e te retorno. Eu vou pensar um pouco e te retorno. Vamos ver se alguém já teve essa situação também. Gente, ninguém tem essa situação? Deixa eu pensar de retorno? A Lídia teve. Lídia também está sempre comigo. Valeu, Lídia. Aí tem um outro. Então não deve ser tão comum. Para vocês deve ser muito fácil conquistar clientes. Então, clientes não falam nem isso, já sai fechando. Mas é muito comum para muitos contadores terem isso. Caramba, fulano, deixa eu pensar e te retorno. O que a maioria dos contadores fala? Tudo bem, beleza, depois você me retorna. Você sabe quando esse cliente retorna? Nunca! Esse cliente nunca retorna. Nunca retorna. Ele vai te enrolar para sempre. Quando o cliente fala, deixa eu ver que eu te retorno, uma técnica, lembra que você sabe o que você fazia, você fica mais seguro? Tudo bem, meu cliente. Eu entendo. Mudança de contabilidade é uma decisão importante. Eu posso te ligar na terça-feira à tarde para a gente decidir junto sobre isso? Olha só, eu estou chamando a bola para mim de novo. A responsabilidade, a condução da negociação está comigo. Porque se eu dou o poder da negociação para ele, esse cara fica no poder, ele fica com a bola, ele pode não querer devolver a bola para mim, ele pode me enrolar. Puxo de novo. E chamo essa negociação para mim.
Entende? São técnicas de negociação em que você consegue não ficar vulnerável, diminuir sua vulnerabilidade na negociação. Você fica menos frágil. Simplesmente porque é um caminho conhecido. Agora, se eu tenho timidez para falar, ou se eu não sei o que falar, eu fico paralisado e caio numa armadilha dessa. Uma técnica de negociação chamada adiamento. Ele me atacou com essa técnica. Se eu não sei me defender, pronto, eu caí e perdi a negociação. Então você precisa aprender um passo a passo, um roteiro. É isso que você precisa, é isso que falta para você se libertar dessa timidez. Lembra, muitas vezes a timidez ela acontece porque você não tem um script, não tem um passo a passo, é um terreno incerto. E quando você tem coisas incertas, a sua personalidade, que de repente é mais tímida, ela se aflora e te paralisa. Então você precisa vencer essa barreira. Para vencer isso, você tem que ter um script. Aquilo que era incerto passar a ser mais certo. Ok? Detalhe, galera, vou abrir para perguntas daqui a pouquinho. Então, coloca aqui embaixo sua pergunta sobre timidez, sobre como vencer essas dificuldades. Só tem que ter um cuidado antes de a gente fechar com chave de ouro e abrir para perguntas e respostas. Pegando aqui meu roteirinho. Legal. Um cuidado que você pode aprender isso por conta própria. E não tem problema nenhum. Só que você vai bater muito tempo cabeça. Porque se você for tímido e tentar aprender essa metodologia por conta própria, você pode ter dificuldade. Porque você vai ter que ter muitas negociações, muitas partidas de futebol para você descobrir como é que são as regras do jogo. Por outro lado, é muito mais fácil aprender com os outros. Então, qual a dica? Cara, faça cursos. Como eu falei, tem um PFCC que está disponível para você. Livros, eventos, tudo que você puder buscar de técnica de negociação, de vendas, vai ser importante para te destravar, para você passar a ter terrenos conhecidos e não deixar que a tua timidez impeça você de crescer. Isso é muito importante. E dever de casa para você já começar a se destravar. Você sabe que, e isso é uma aposta que eu faço e é algo que eu acredito fielmente, porque é algo que eu vejo e vivo isso. Na tua carteira de clientes, tem 50% a mais de empresas de clientes lá dentro da tua carteira de clientes. Porque todo empresário conhece empresário. Todo empresário tem um primo empresário, tem um amigo empresário, tem um amigo que está querendo empreender. Os empreendedores, de alguma maneira, se conectam. Eles se aproximam e se conectam de alguma forma. E esses caras precisam saber que você existe. Ele precisa saber que você está disposta a ajudá-los. Então, o que eu quero dar de dever de casa para você já ir se destravando? Eu tenho certeza que esses clientes, nessas últimas 2, 3 meses, você falou com quase todos os seus clientes. Porque você teve que avisar eles sobre postergação dos impostos, diferimento dos impostos, sobre prorrogação de período de férias, sobre afastamento, redução de jornada de trabalho, sobre suspensão de contrato de trabalho, agora está falando sobre Pronamp. Olha só quantas coisas você está ajudando seus clientes. Se você for um bom contador, uma boa contadora, você está ajudando seu cliente pra caramba nesse momento. Você está dando suporte, você está orientando esse cliente. E você pode ter certeza, esses clientes estão muito gratos com você. Muito gratos a você. Eles estão gostando muito do que você está fazendo por eles. Isso é completamente diferenciado. Se eles estivessem com um contador online, que não dá atenção, que só atende por ticket, eles não estariam tendo esse atendimento. Eles estariam tendo que abrir chamado lá, esperar tantos dias úteis para ter resposta. E você não, você está dando suporte para ele, você está ajudando esse empresário. Está na hora de você cobrar a contrapartida. Se você estava na live mais cedo, eu te falei sobre o conceito de conta corrente emocional. Quando a gente ajuda as pessoas, você vai aumentando o saldo de uma conta corrente emocional. Quanto mais você ajuda, mais esse saldo aumenta. E chega um momento dessa conta que ela fica com um dinheirinho lá. Está na hora de você sacar. E como é que você saca essa conta corrente emocional? Você saca pedindo retribuição. E uma retribuição maravilhosa, que não dói nada para ele fazer, que é a indicação. Então, pega os teus clientes, aqueles clientes que você está fazendo um atendimento de qualidade, aqueles clientes que você sabe que está gostando do que você está fazendo, mesmo na crise, eles estão vendo a tua importância, liga para eles, fala, tudo bem? Sou fulano, aqui é o Pedro, estou te vendo, como é que estão as coisas na sua empresa? Voltou a funcionar a tua empresa? Como é que estão as vendas? Faz aquele bate-papo inicial, pergunta como estão as coisas na empresa dele, e pergunta, Sr. Pedro, nós estamos aqui num projeto para buscar novos clientes, novos empresários que também precisam de um contador consultor mais próximo, assim como eu estou fazendo com você. Você tem algum amigo para indicar, que tem um negócio, algum parente que tem uma empresa que você possa me indicar? E pede a indicação para ele. Pede o contato dela. Você vai ver como grande parte dos seus clientes vão falar, sim, eu tenho um contato e vou te passar.
Pede. Se você está abastecendo a conta corrente emocional dela, está na hora de você sacar. Pede indicação. E assim você vai se destravando, se destravando, se destravando para você crescer na contabilidade. Só uma dica final, tá? Parêntese. Sempre quando você pedir indicação, um comportamento padrão do outro lado, eu falo o seguinte: beleza, Pedro, pô, que bom, vou indicar assim, eu gosto muito do seu atendimento. Eu vou passar seu telefone pro meu primo, tá bom? E eu vou passar o telefone e encerrar a ligação. Qual é o problema? Esse cliente que fala que vai passar a ligação, às vezes esquece de passar o teu contato. Às vezes ele fala que faz e não faz. Às vezes ele até passa o contato, mas o teu primo não, o primo dele não dá importância. Pô, contador? Não precisa de contador? Contador eu já tenho. Então o ideal numa indicação é você pedir o contato da outra pessoa. Você fala o seguinte: fulano, maravilha, obrigado pela confiança, fico muito feliz por isso. Se você puder, me passa o contato dela, que eu mando uma mensagem no WhatsApp me apresentando e perguntando se tem um momento para a gente conversar sobre o assunto. Você pode me passar o contato dela? Ou seja, primeiro eu pedi indicação. Pedi indicação, dei um débito na conta corrente emocional. Ele falou que vai dar, maravilha. Pede outra coisa, pede o contato da pessoa. Para você não correr o risco dessa pessoa que ficou de te indicar passar o telefone ou não passar o telefone, ou a pessoa que recebeu o recado não dar importância, adiar, procrastinar, e aí você perdeu o negócio. Tá bom? Resumo. Você tem timidez? Não tem problema. Timidez é um fenômeno normal, é um fenômeno frequente. O que você precisa é ter um script, um passo a passo, para que você se sinta mais confiável, mais confiante em você mesmo, e aí essa tua timidez vai encolher e vai dar espaço para você crescer na contabilidade. Beleza? Vamos abrir para perguntas? Manda aqui embaixo sua pergunta. Olha, não manda no chat, não consigo ler o chat, tá? Manda nas perguntas. Por favor, caixinha de interrogação e você manda a pergunta para mim. Pergunta do... Dá a dica de como fazer vídeo com legenda. Cara, vídeo com legenda dá um trabalho, meu amigo. Dá um trabalho. Eu tenho um editor de vídeo que me ajuda nos vídeos e ele faz o serviço completo. Ele pega o vídeo, recorta certinho, coloca a legenda. Não tem muito milagre não, cara. Eu antes de entrar nesse universo, eu imaginava que existia algum programinha que lia o que você falava e digitava a legenda automaticamente, mas não existe não. É algo que realmente é na munheca mesmo, digitando. Às vezes vem até um errinho de português que eu cometo ou que ele comete, que passa meio despercebido, mas é na munheca mesmo. Sobre vídeos, falando especificamente da timidez, né, que é o nosso tema de hoje, você sabe que uma das maneiras bem bacanas de você vencer a timidez é através de vídeos. Mas veja, vídeos que às vezes você nem publica, vídeo que você grava. Por vezes a gente tem timidez de quem a gente é. Não sei se você tem clareza disso, mas você é diferente do que você se vê, né? A sua voz, a voz que eu estou ouvindo agora é diferente da voz que você está me ouvindo. Porque eu estou projetando a voz, tem toda uma estrutura aqui de músculo, na verdade de gordura, que está fazendo aqui minha voz chegar diferente aos tímpanos, ok? A voz que eu falo e que eu ouço é diferente da voz que você ouve. Então muitas pessoas, quando ouvem a sua voz verdadeira, a voz que ela está ouvindo das outras pessoas, se incomodam. Se incomodam com a sua voz. Tem muitas pessoas que se incomodam com a sua própria imagem. Então quando a pessoa está falando, fala, caramba, eu tenho esse trejeito. E aí a timidez ela aumenta, porque você vê que você tem um trejeito. Então uma maneira bacana de você se desbloquear é você falar por vídeos. E se você ainda não está confiante de publicar esses vídeos, faz um vídeo só para você. Conta uma história só para você, sabe? Tenta vender para você conversando no vídeo. Os mais antigos, né, na minha época, da paquera, os mais antigos falavam, né, para você treinar o beijo no espelho. Você lembra dessa história? Que você ia na frente do espelho, você falava, você cantava, declamava um poema, uma cantada, enfim, de frente para o espelho. É mais ou menos isso. Você está de frente com o espelho, exercitando. Porque aí você vai se aceitar mais. Você vai aceitar a sua imagem, você vai aceitar mais sua voz, você vai aceitar seus trejeitos, você vai corrigir algumas coisas que de repente você pode corrigir. É uma ótima técnica você treinar através dos vídeos. Se você não está confiante para publicar ainda, grava só para você, deixa para você esse vídeo para você ir treinando e exercitando. Tá bom? Não era a tua pergunta, mas aproveitando o assunto dos vídeos. Obrigado aí, meu querido. Deixa eu ver se tem outra pergunta boa aqui. Tá dando algum bugzinho, não tô conseguindo botar a pergunta. Poxa. Cadê? Pô, a pergunta não tá vindo, gente. Engraçado.
Deu algum bugzinho que eu não estou conseguindo. Ah, agora foi. Vamos ver se vai agora. Eu consegui ler a pergunta, mas não está conseguindo compartilhar. Como levar assuntos de interesse nas redes sociais? Foi um tema que a gente falou na live, como começar a levar assuntos de interesse nas redes sociais. O que indica pesquisar e buscar? Pergunta da Juliana Cristina Veloso. Eu só não estou conseguindo colocar a perguntinha aqui, deu algum bug no meu Instagram, desculpa, Ju. Como começar? Vou dar a resposta mais terrível. Agora foi. Como começar? Vou dar a resposta mais terrível de todas. Começando. Não tem jeito, cara. Começar, começa-se começando. Faz. Tem uma frase, um jargão muito batido, mas ele é muito poderoso. Feito é melhor que perfeito. Muitas vezes a gente fica buscando a perfeição, esperando a gente estar no melhor momento. Ah, não, agora eu vou começar a levar conteúdo para os meus clientes. Eu só vou começar a levar conteúdo quando eu conseguir fazer isso, quando eu conseguir me organizar dessa forma. E, cara, esse dia nunca chega. Nunca vai chegar. Nós não somos perfeitos, nós somos seres falíveis. Nossa agenda sempre vai acontecer alguma coisa. Você nunca vai ter tempo. Para você começar, você tem que só começar. Tem gente que espera ficar bom para começar. Só que, na verdade, é justamente o contrário. Para você ficar bom, você tem que ter começado antes. Então, eu não fico bom para depois começar. Eu começo para ficar bom. Entende? Você tem que começar para ficar bom. Senão, você não vai ficar bom. Porque você só consegue ficar bom à medida que você vai fazendo. E no empreendedorismo isso é algo muito marcante. Não adianta você ler 20, 30 livros. Não adianta. Porque adianta você executar o que você aprendeu nesses livros. Aí sim tem sentido. Porque só a leitura, só o estudo vai te desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos, mas talvez não vai te desenvolver novas aptidões, novas habilidades de execução. E no empreendedorismo, o que importa não é o que você sabe, importa o que você faz. E os resultados que isso gera. Então, vai de qualquer jeito. Pega a dica que eu dei na live mais cedo, coloca um alarme no teu celular para você publicar e fala. Feito é melhor que perfeito. E você vai aprender, à medida que você for executando, você vai aprendendo. Tá bom? Você vê como eu estou poético hoje, o caminho se faz caminhando, como diria o grande poeta, não lembro quem. Vamos lá, tem uma pergunta boa aqui. Pergunta do Guilherme. Como elaborar tema para falar? Boa, Guilherme. Isso é a dificuldade que todos nós temos, inclusive eu também tenho dificuldade para elaborar isso. A dica que eu dei mais cedo na live, que era específica sobre Instagram, vale a pena você assistir, está lá já no IGTV, está lá nas séries Atalhos. A dica é, você como empresário contábil, você vive uma ebulição de coisas na sua empresa. A tua empresa todo dia resolve o problema dos outros. E você sabe muito bem, os problemas dos outros se repetem. Os empresários erram nas mesmas coisas. A maioria das vezes são os mesmos erros, só muda de endereço. Então, pega esse erro que você está resolvendo hoje e conta uma história para as pessoas. Opa, tudo bem? Aqui é o Pedro. Hoje eu estava atendendo um cliente e esse cliente ele sofreu muito com a crise porque, infelizmente, é um setor que foi muito abalado e ele está precisando reduzir gastos. E ele viu que era a importância do controle financeiro nesse momento de redução de gastos, para poder deixar bem claro onde ele pode cortar e onde ele não pode cortar. E eu fiquei muito feliz, inclusive, de ter ajudado esse cliente nesse controle financeiro, ter ajudado ele nessa reestruturação. Eu tenho certeza que a empresa vai crescer ainda mais depois da crise. Então, se você que está me assistindo agora não tem teu controle financeiro, a hora é agora. Essa crise é um chamamento, uma oportunidade para você controlar teu financeiro. Se você precisar de ajuda, saiba que pode contar comigo, tá? Me manda mensagem em inbox. Pum, acabou. Você viu? Conta uma história. Conta uma história. É isso que você precisa fazer. Pega um caso da tua empresa e conta uma história. Acabou. Você vai ver que você vai se conectar com as pessoas vão gostar de ouvir você, de falar com você. Algumas pessoas vão te contactar para, quem sabe, você se tornar um contador delas. Tá bom? Então, minha dica é essa. Ah, vou planejar meu conteúdo para uma semana. Cara, eu vivo disso e não faço isso. Eu tenho conteúdos que eles vão surgindo à medida do dia a dia, questões que vão surgindo na minha empresa, empresas que eu visito de outros contadores. Eu prefiro ser mais espontâneo do que querer ter uma grade de conteúdos toda formada e de repente não ser autêntico. Então minha dica para você é essa. Eita, virei aqui a câmera sem querer. Cadê? Vamos ver se tem outra pergunta boa. Cadê? Tem muito mais. Uma pergunta da
Lívia Duarte, devo focar na imagem, mais no rosto? Imagens ao fundo atrapalham e tiram a atenção do espectador. Então estou imaginando aqui que você está perguntando sobre vídeos, né, Lívia? Vamos lá. Eu não sou o mais especialista em vídeos, sabe? Eu faço muitos vídeos, mas talvez seria bom você ver com alguém que entende muito focado disso. Tem até um canal bem legal da Carol Fazedora de Vídeos. Vale a pena sei lá, porque ela entende muito de vídeo, a parte técnica. Mas eu acho assim, eu já vi gente falando que não é bom ficar com a cara muito perto do vídeo, porque você passa a mensagem que você está invadindo o espaço do outro. Já vi gente deixa assim mais longe. Eu prefiro mais perto, sei lá, é um hábito meu. E talvez tenha gente que se incomode de estar mais perto, tem gente que se incomode de estar mais longe. Eu acho que é um ponto também que tem um pouco de subjetividade. Mas o mais importante, em geral, é a mensagem que você passa. Tem um princípio contábil, né? A essência sobre a forma. A essência da coisa é mais importante do que a forma, sabe? Do que o formato. Se o cenário está bonito. Cara, não se prende nisso não. Porque se você começar a se preocupar mais com esses fatores, você vai criar mais obstáculos para fazer. E você vai ficar, não estou no cenário ideal. Mas essa luz não é ideal. Poxa, mas está tendo muito barulho. E vai ficar chiado. Imagina só, se eu fosse um perfeccionista, quando começou essa chuva, eu teria que ter parado essa live. Porque possivelmente deve estar dando chiado pra caramba pra vocês aí. Então assim, não deixa que o perfeccionismo impeça você de fazer, sabe? Claro que se você puder fazer bem feito, maravilha. Isso querer fazer bem é ótimo, é um excelente conceito. Mas não deixe que o perfeccionismo te pare. Sobre a tua pergunta de imagem, eu prefiro algo mais focado, mais centrado. Sou eu e você conversando, como se fosse uma conversa de amigos. Não me importo muito com o fundo, desde que o fundo não esteja competindo comigo, do ponto de vista, sei lá, tem um elefante voando aqui atrás, aí não dá, né? Mas eu não vejo tanta importância. Um fundo qualquer e vai. Não se prende muito nisso não, tá? Esse é o meu ponto de vista. Lívia, e obrigado por você estar aqui comigo. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta, se dá tempo da gente responder. O Instagram tá bugado, hein? Não consigo selecionar as perguntas. Outras funções no Instagram estão funcionando. Como? Agora foi. Tem uma pergunta que não é exatamente do tema, mas é uma pergunta boa. Gente, tá dando um bugzinho aqui no Instagram, me desculpem, mas vou responder a pergunta. Pedro, você acha que o contador deve vender o serviço contábil ou ele deve contratar alguém? Essa era a pergunta que foi feita, uma pergunta muito boa. Eita, travando. Eita, lasca. Vocês me ouvem agora? Dá um joinha aqui se vocês estão me vendo e me ouvindo, por favor. Tá travando. Deu algum bug aqui, galera. Essa chuva acho que começou a dar uma falhada na internet. Vinícius respondeu ok. Ativo tá ok. Tá travando. Gostei do tá travando separado. Mas parece que está travando para algumas pessoas, para outras não. Vamos ver, faltam 3 minutinhos para a live, vamos encerrar daqui a pouquinho. Queria responder uma última pergunta, que ela não está subindo, mas vou responder. A pergunta era a seguinte: Pedro, você acha que o próprio contador deve vender ou o contador deve contratar alguém para vender no lugar dele? Esse foi o tema. Não é diretamente ligado à timidez, mas pode ser que seja, à medida que talvez o contador seja tímido e queira passar essa função para alguém que não é tímido. Vamos lá. Isso é um assunto que a gente vai tratar melhor em outra live, porque ela precisa de um pouco mais de contexto. Mas o ponto é o seguinte, uma história rápida para você. Por muitos anos, as concessionárias de veículo da Toyota, as licenciadas, quem vendia era o time de atendimento. Então quem fazia a venda era aquele pessoal de atendimento ao cliente, geralmente são aquelas mulheres lindas, hipereducadas e que... veio a pergunta aqui agora, tá loucura. Aquelas mulheres lindas, hipereducadas, aqueles caras lindos, bonitões, hipereducados e que, cara, atendiam muito bem as pessoas e faziam as vendas com o cliente. Depois de alguns anos,
as concessionárias da Toyota mudaram o método. E quem passou a vender passou a ser o mecânico, a mecânica. Então aquele mecânico todo sujo de graxa, tá lá com um jalecão cinza, ele que começou a vender. Então quando você chega lá no teu carro e fala, poxa, a bomba do combustível está falhando, você precisa trocar, R$5.000. Aí eu pergunto para você, quem você acha que vende mais? A bonitona ou bonitão do atendimento ao cliente ou o mecânico, mecânica sujo de graxa? Qual você acha que vende mais? Vamos ver se alguém consegue me responder. Talvez não dá nem tempo, porque a live está quase acabando. Ou será que vocês não estão vendo minha pergunta? Para terminar a história, senão a nossa live vai acabar. Está caindo um dilúvio aqui, né? O JV respondeu, Gonçalves, mecânico, a mecânica, é isso aí. Por que o mecânico vende mais? Porque ele goza de um privilégio, um poder chamado gatilho mental da autoridade. Na percepção do cliente, o mecânico entende mais do carro do que o bonitão, do que a bonitona do atendimento. Então, quando o mecânico fala que a bomba de combustível queimou e que o cliente vai ter que pagar R$5.000 para isso, e de repente mostra a bomba de combustível, olha só essa bomba aqui, está toda ferrada, o cliente acredita mais do que aquela pessoa toda engravatada, bonita, cheirosa, mas que nem tocou no carro. Na minha opinião, serviços técnicos, é indispensável você ter gatilho mental da autoridade, senão o cliente não confia em você. Então, o contador vai para a venda. O contador que vende, ele convence mais. O contador que vende, ele é o técnico, ele é o responsável, a autoridade técnica que é capaz de convencer o cliente. Então, na minha opinião, quem deve vender é o contador. Claro que, se você tiver uma empresa contábil muito grande, talvez você vai ter muitos outros contadores para vender com você. Aí é outra estrutura. Mas pensando no negócio contábil pequeno, você contador, você contadora, na minha opinião, você vendendo, você vende mais. Não é para vender sozinho, você pode ter alguém para te ajudar, mas isso é assunto de uma próxima live. Estamos encerrando essa live de hoje, live sobre como vencer a timidez. Como você vence? Aprende o script de vendas. Quer aprender o script de vendas? Deixa eu dar uma dica, não perde a próxima turma do PFCC, Programa de Formação Contador Consultor, porque lá tem um curso de vendas completo para você. Tá bom? Beijo no coração, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.